Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem assistindo no outro país. Um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, um vídeo esclarecedor, e peço a vocês que dêem um joinha para mim aí, né? Para que o YouTube divulgue mais esse vídeo, porque é um vídeo que vai esclarecer muitas coisas importantes para as pessoas que vivem aprisionadas, às seitas, né? Especialmente para aqueles que vivem aprisionadas, às testemunhas de Jeová. Então peço a você que dê um joinha. Aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, dá essa força para mim aí. Isso conta muito para mim, isso é muito importante. Eu prezo muito esse apoio que vocês dão ao meu canal. E aquele irmão que é testemunha de Jeová, né? Que está um pouco decepcionado lá na seita, não está acreditando muito naquelas coisas, tem muitas dúvidas, mas que não pode perguntar, né? Porque ali se perguntar, está duvidando do escravo, né? Então não pode perguntar. Então, meus irmãos, dá uma ligadinha para mim, ou me manda uma mensagem me perguntando, que eu respondo para você. Aquilo que eu der conta de responder, eu respondo. Eu só não vou responder o que eu não sei. Se eu não souber, eu vou falar para você que eu não tenho condições de responder sobre esse assunto. Agora, aquele irmão também que já saiu, né, das testemunhas de Jeová há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, eu queria pedir a você que dê uma ligadinha para mim também, para a gente bater um papo aqui, né? Para nós conversar aqui. E nós vamos conversar sobre a palavra de Deus, sobre as maravilhas da palavra de Deus, tá bom? O meu telefone é 99151-5617, DDD 037. E aquele irmão que teve uma decepção em uma seita, né? Decepcionou com uma seita, né? E não quer que outros irmãos passem por aquilo que ele passou. Então aquele irmão, ele quer que aquilo que aconteceu com ele sirva de exemplo para outros. Ele quer contar a sua história, né? Mande a sua história para mim, faça um áudio aí, mande para mim. Mande aqui no meu WhatsApp, que eu conto a sua história aqui aqui no meu canal. O meu telefone, como eu já disse, né, é 99151-5617, DDD 037. Pode mandar a sua história para mim, que eu conto a sua história. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre como que esses anciãos das testemunhas de Jeová, eles se acham donos das pessoas. Eles se julgam donos das vidas das testemunhas de Jeová, né? Então, lá funciona assim. Esses dirigentes locais, chamados de anciãos, né? Eles agem como se fossem os guardiães da fé das testemunhas de Jeová. Eles intrometem na vida ali dos irmãos, intrometem na vida particular dos irmãos, intrometem no casamento, até na criação dos filhos, eles intrometem, né? Eles cobram assistência às reuniões, cobram relatório de serviço de pregação de casa em casa. É como se eles fossem o dono mesmo das pessoas. Mas, por que eles pegam tanto no pé das pessoas, se a Bíblia diz claramente que cada um de nós somos responsáveis pela nossa salvação? É cada um de nós que somos responsáveis pela nossa salvação. Ninguém é responsável pela minha salvação e nem eu sou responsável pela salvação de ninguém. Veja que a Bíblia é muito clara, isso aí, né? Pelo menos isso é o que a Bíblia ensina. Por exemplo, o livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, ali no versículo 1 em diante ali vai falar sobre as atribuições dos bispos, né? Que na minha Bíblia, na tradução João Ferreira de Almeida, diz os bispos, mas na tradução do Novo Mundo fala anciãos. E na minha Bíblia diz também diácono,
e na Bíblia das Testemunhas de Jeová diz servos ministeriais. Então, ali vai mostrar quais são as atribuições dos bispos ou anciãos, dos diáconos ou servos ministeriais. Pode olhar lá, a Bíblia diz que eles têm que ser. A Bíblia não diz que eles têm que fiscalizar a vida dos outros. Não. Ali você pode observar. A Bíblia não diz que eles têm que fiscalizar a vida dos outros. Ali fala das qualidades que o bispo ou o ancião tem que ter, que o servo ministerial ou diácono tem que ter. Ali fala das qualidades que eles precisam ter. Para exercer essa função, essas funções, diz que eles não sejam problemáticos, né? Porque eles têm que ter uma... Como é que fala assim? Eles têm que ter um testemunho das pessoas de fora. Para exercer essas funções, não pode ser aquelas pessoas que brigam com os vizinhos, que briga no trânsito, que sai brigando com todo mundo aí. Tem que ser pessoas que tenham um bom testemunho das pessoas de fora. Aqui diz que eles não podem ser cobiçosos, nem gananciosos e nem beberrões. E muitas outras coisas. Aqui eu não vou enumerar todas aqui, porque são muitas outras qualidades. Mas eu estou mostrando aqui as principais, né? Eles não podem ser cobiçosos, gananciosos e nem beberrões, né? Agora, será que os anciãos do Testemunho de Jeová preenchem todos esses requisitos? Bom, isso aí, problema deles, né? Agora, meus irmãos, preste atenção, né? Eles agem como se fosse o dono da vida das pessoas, né? Quanto ao fato ali deles viver cobrando, achando que as pessoas têm que dar satisfação de tudo para eles, têm que dar satisfação das suas próprias vidas para eles, quanto ao fato deles ficarem cobrando assistência às reuniões, relatórios do serviço de pregação, né? Quanto ao fato deles querer mandar na vida das pessoas, bom, eu vou mostrar aqui alguns textos bíblicos que vai refrescar a memória deles, né? Por exemplo, Hebreus, no capítulo 4, Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz que todos nós temos uma prestação de contas com Deus. Nós, né? É cada um de nós temos que prestar contas a Deus pelas nossas atitudes. Não é ancião que vai chegar ali e prestar contas por mim, e nem eu vou chegar ali e prestar conta por eles. É cada um de nós temos que prestar conta de nós mesmos a Deus. Quer ver? Preste atenção aqui o que o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 14, versículo 12. O apóstolo Paulo escreveu assim, ó: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu vou dar contas de mim a Deus, e os anciãos vão prestar conta deles. Eles não vão prestar conta por mim e nem eu prestar conta por eles. Então, portanto, que nós não temos que dar satisfações para ancião nenhum. Nós só temos que dar satisfações da nossa vida para Jesus, somente. Agora veja, meus irmãos. Agora, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: ora, se invocares como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga a cada um segundo as suas obras. Então Deus vai julgar a cada um de nós segundo as nossas obras. Veja, então nós não temos que estar aí prestando contas para ninguém. Viram? Agora, como é que vocês ficam aí, vocês, testemunhas de Jeová, prestando conta para esses homens que não são nada, que não são ninguém?
uns homens que estão aí, são pecadores tanto quanto vocês. Hoje vocês estão prestando contas para eles por uma coisa que vocês praticaram. Amanhã eles vão estar praticando a mesma coisa, do qual eles estão repreendendo vocês hoje. Ora, meus irmãos, testemunho de Jeová, faça isso não. Agora, meus irmãos, para tirar todas as dúvidas, para mostrar aqui, para tirar todas as dúvidas aqui, eu vou ler para vocês aqui um texto, né, que vai deixar claramente, que nós não temos que prestar contas a homem nenhum aqui na terra. Nós só temos que prestar contas a Jesus. Preste atenção, meus irmãos. Veja o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele disse assim, preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Porque importa que cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o apóstolo Paulo diz que cada um de nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que nós fazemos aqui, o que o nosso corpo faz. Viram, meus irmãos? Então, vejam vocês, as testemunhas de Jeová, quando elas não adulteram a Bíblia, quando o corpo governante, né, das testemunhas de Jeová, não adultera a Bíblia, porque tem muito texto que não dá para ser adulterado, como esse texto aqui é um, por exemplo, que não tem como adulterar esse texto. Aí eles fazem uma interpretação secundária, uma interpretação própria deles, para o texto, para distorcer o texto da ideia original dele. Mas veja, meus irmãos, esse texto não tem como ele ter uma segunda interpretação. Esse texto, por si só, ele interpreta. Esse texto interpreta por si só. Preste atenção. Todos nós, temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Vai ter um dia que cada um de nós vamos ter que chegar ali diante do nosso Senhor e Salvador, e Ele vai falar, você fez isso, isso, isso. Nós temos que comparecer ali para ser julgados por Cristo. Não é ser julgado por ancião, não. Então, portanto, se você, meu irmão, testemunha de Jeová, se você tem uma prestação de contas com Cristo, vai ter um dia que você vai ter que comparecer perante Cristo e prestar contas de tudo que você fez. Para que você vai prestar conta para esses calça frouxa aí? Não, meus irmãos. Pelo amor de Deus, faça isso não. Faça isso não, meus irmãos. Preste contas a Cristo. Espere, aguarde que você vai prestar contas para Ele. Nós temos que preocupar com aquilo que nós fazemos aqui em vida, né? Nós temos que preocupar com aquilo que nós fazemos, porque nós vamos ter que chegar perante Ele, perante o nosso mestre, né? Perante o nosso rei, perante aquele que derramou o seu sangue numa cruz, aquele que se entregou como sacrifício pelos nossos pecados. Nós vamos ter que comparecer perante Ele. Então, se você tem que comparecer perante Ele, por que você fica comparecendo aí perante homens imperfeitos como você, homem que está te julgando ali, e daqui um pouquinho ele vai cometer o mesmo pecado que você cometeu? Meus irmãos, não faça isso não. Faça isso não, meus irmãos. Veja, meus irmãos. Então, meus irmãos, depois de um texto desse, é preciso falar mais alguma coisa? É preciso falar mais alguma coisa? Eu acho que eu
esclareci bem aqui. Eu acho que a minha palestra foi bem esclarecedora. Mas, se algum irmão ou irmã, em qualquer parte do Brasil, ou mesmo em outro país, se achar que o meu esclarecimento não ficou bom e quiser me perguntar, quiser saber mais, me perguntar, se tiver alguma dúvida, quiser que eu esclareça essa dúvida para ele, faça isso. Liga no meu telefone aí, eu já falei no meu telefone, mas repito, 99151-5617, DDD 037. Então, se você achar que não ficou bem esclarecido, me pede o esclarecimento, tá bom? Eu te agradeço muito por você fazer isso. E mais, Deus que te abençoe, Deus que te pague por ter assistido o meu vídeo e que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom? Fique com Deus, um abraço para todos vocês, meus irmãos.